Bem-vindos a mais um Aprenda Direito, a OAB mais perto de você. Analisando ainda uma parte introdutória do direito civil, eu quero conversar com vocês hoje sobre os vetores de interpretação do Código Civil. São 6 artigos que, se eu domino, vai me trazer facilidade de entender o Código Civil, principalmente nos pontos inerentes a negócio jurídico, especialmente em contratos. Eu vou ter facilidade em entender e aplicar o Código Civil em relação a esses temas, desde que eu domine 6 artigos apenas, denominados vetores de interpretação do Código Civil. O primeiro deles é o artigo 112. O artigo 112 do Código Civil, ele traz um texto que faz traz a seguinte ordem legislativa. A intenção que vai reger o ato. A intenção que rege o ato. Ou seja, mesmo que se eu realize um contrato escrito, assinado, reconhecido firma, tudo certinho, se eu provar que a intenção não era aquela, era outra, semelhante àquela, prevalece a intenção em relação ao que estiver escrito no papel. É uma inovação do Código Civil, Por quê? Porque hoje o Código Civil ele está de acordo com a Constituição Federal, que é o quê? Existencialista. Prega muito que a boa-fé, a intenção, a vontade, a real intenção do negócio jurídico. Então é importante eu saber o seguinte: mesmo que tiver escrito, se eu provo que a intenção era outra, o que prevalece, melhor dizendo, é a intenção, nos termos do artigo 112 do Código Civil. Ok? Primeiro vetor. Segundo vetor, artigo 113. O artigo 113 fala da eticidade, da boa-fé, ou da boa-fé objetiva. Ou seja, os negócios jurídicos, eles têm que ser realizados levando em consideração a boa-fé. Parte da presunção que quando o negócio jurídico é realizado, ele é de boa-fé. Não seria de má-fé. Por quê? Se prova-se a má-fé, pode ser o quê? Anulado esse negócio jurídico. Outro vetor é o artigo 114, que fala da interpretação restritiva de alguns negócios jurídicos. Quais negócios? Negócios jurídicos benéficos. Então, por exemplo, a doação. A doação é um negócio jurídico benéfico. A pessoa vai doar. Então, esse negócio jurídico tem que ser interpretado de forma restrita. Então, por exemplo, a pessoa vai e doa uma fazenda. Um amigo, muito amigo, doou a fazenda. Só que a fazenda tem lá, 10 mil cabeças de gado. No contrato de doação, na escritura pública de doação, só está o quê? A doação da fazenda. Então, como que eu vou interpretar esse contrato? A fazenda com as 10 mil cabeças de gado? Não, só a fazenda. O gado, o doador pode retirar. Por quê? Porque a interpretação tem que ser feita restritiva, porque o negócio jurídico é benéfico. Agora, se tivesse no termo de doação, todos do dono da fazenda com das 10 mil cabeças de gado, aí é outra história. Mas se não está, a interpretação obrigatoriamente é restritiva. E outra situação que também vai ser, a interpretação é restritiva, é a renúncia. Quando alguém renuncia a algum direito ou alguma coisa, essa renúncia tem que ser interpretada de forma restritiva, somente para aquilo que foi renunciado. Eu não posso ampliar. Não é um negócio jurídico onde as partes elas estão em comum acordo, as duas estão levando vantagem. Você pode ver que tanto nos negócios jurídicos benéficos como a doação ou como na renúncia, um deles está o quê? Abrindo mão de um direito, está abrindo mão de um bem em detrimento de outro, de outra pessoa. Então esses negócios jurídicos têm que ser interpretados de forma restritiva. Ok? Dando continuidade, dentro dos vetores de interpretação, o quarto vetor é o artigo 421, que fala da tão famosa função social do contrato. Então, ao analisar a função social do contrato, o artigo, o Código Civil atual, ele determina que todo contrato tem que ter uma função social. Ele vai, perdeu, houve a alteração daquele entendimento
aonde eu posso contratar de qualquer forma, livre, desimpedido, da forma que eu quiser. Não mais. Hoje, com a autonomia, né, privada da contratação, eu posso contratar, mas eu tenho que preservar o que? A função social. Essa função social, e ela tem que ser analisada entre dois aspectos. Primeiro deles, aspecto intrínseco, ou seja, entre as partes do contrato. João e José realizaram o contrato, ok? Eu vou analisar a função social intrínseca entre as partes, buscando o quê? Equilíbrio contratual, ok? Então, por exemplo, um exemplo aqui, né, da função social intrínseca entre as partes. Imaginemos que João e José realizaram o contrato de compra e venda de um apartamento. Tá? José vendeu, João adquiriu por um valor que foi estabelecido, e vamos imaginar que usaram uma taxa de juro vinculada a um índice baixo, né? Porque os dois são amigos, então eles querem realizar um negócio. Eu quero vender, mas é meu amigo, então vou fazer com ele parcelado, com um juro bem baixo. Convenhamos que depois de 2 meses, né, fizeram o contrato em 24 meses, depois de 2 meses veio uma crise mundial e aquele índice que era baixíssimo sobe. Por exemplo, lá de 0,2% sobe para 15%, algo assim astronômico, tá? Aí é aquela situação, assinado um contrato, né? Existe uma máxima dizendo que o contrato faz lei entre as partes. Contudo, se eu for analisar a função social do contrato dentro da questão intrínseca, ou seja, entre as partes, buscando o equilíbrio, e aqui também aplicando, olha só como os vetores, eles se né, eles trabalham junto, também aplicando o artigo 112, que fala, vale mais do que a intenção do que o que efetivamente está no contrato. Qual que é a intenção das partes? Realizar um contrato de compra e venda de um apartamento no valor X com uma taxa de juro baixa. A taxa subiu fora dos padrões convencionais. Então, buscando o equilíbrio, eu posso requerer o quê? Que se aplique a função social do contrato, que se mantenha o equilíbrio contratual entre as partes. Função social no seu viés intrínseco, ok? Só que a função social, ela também deve ser observada na questão extrínseca, ou seja, extra partes, fora do contrato. Isso para quê? Para proteger a coletividade. Proteger a coletividade. Então, por exemplo, um exemplo que eu gosto muito, no estado de São Paulo, né, mais especificamente na cidade de São Paulo, eles construíram um rodoanel, né, que é uma rodovia em volta da cidade. Para quê? Para melhorar o fluxo, principalmente de caminhões ali nas marginais, né, do Rio Tietê, do Rio Pinheiros. Quem é de São Paulo sabe muito bem como é essa realidade. E essa obra, ela passa por fora da cidade. Ocorre que alguns anos atrás, uma agência de seguro, né, operadora de seguro, juntamente com uma grande companhia de transporte, né, fizeram um contrato onde a agência de seguro falou o seguinte: olha, eu não pago o seguro se o caminhão for assaltado no rodoanel, né, porque lá ainda está em construção, lá ainda não tem policiamento, lá não tem segurança. Então, se o caminhão for assaltado, roubado lá, né, eu, seguradora, não vou pagar. Beleza, fizeram o contrato. O que essa companhia de transporte fez? Pegou toda a sua frota de caminhões e dentro das marginais, tornando o trânsito, né, mais caótico ainda. Ministério Público do Estado de São Paulo, opa, função social do contrato extrínseco. No que pese o contrato ter sido realizado entre a seguradora e a empresa transportadora, entre eles lá apenas um contrato de seguro, contrato de direito civil, previsto no Código Civil, tá? Esse contrato, esta cláusula do contrato, que determina que não paga-se o seguro se o sinistro ou, né, o roubo, o furto acontecer lá no rodoanel, ela não pode ser eficaz. Por quê? Porque traz o quê? Ele é lesivo à coletividade, ou seja, toda a cidade de São Paulo estava sofrendo com o trânsito mais carregado por causa de um contrato entre duas empresas, né, particulares. Então, nesse caso, foi entrada com uma ação, o Ministério Público entrou, alegando exatamente a função social, e essa cláusula que falava, né, que não pagaria o seguro
né, se fosse acontecesse lá no Rodoanel, essa causa foi considerada ineficaz. Por quê? Importante. A ausência de função social do contrato gera o quê? Ineficácia do contrato. Nesse caso específico, gerou ineficácia daquela cláusula. Então, o que aconteceu? Aquela empresa de transporte pôde retirar seus caminhões, rodar, né, passar pelo Rodoanel, que se acontecesse algum sinistro, algum roubo, algum furto lá, a seguradora era obrigada a pagar o seguro. Ok? Então aqui dois exemplos de função social, tanto no viés intrínseco, entre as partes, como no extrínseco, extra parte. Então isso é interessante a gente ter em mente. Ok? Nós temos também ainda como vetores de interpretação do Código Civil o artigo 422, que também fala da probidade, da honestidade, né? Da boa-fé em todos os momentos contratuais. Na boa-fé no pré-contrato, né, quando você ainda está discutindo o contrato, na efetivação do contrato, no cumprimento do contrato, né, todos os atos de execução do contrato têm que ser realizados com base na boa-fé, na probidade. Beleza? E por fim, último dos vetores de interpretação do Código Civil, o artigo 423, que fala da interpretação mais favorável ao aderente. Aqui nós temos, né, o caso do contrato de adesão. Só que esse contrato de adesão aqui não é o contrato de adesão lá do Código de Defesa do Consumidor. Lá também se aplica, né, a cláusula mais favorável ao aderente, mas tem as regras lá do direito do consumidor. Aqui é direito civil, Código Civil. Tá? Como que eu vou ter um contrato de adesão dentro do Código Civil? Muito simples. Eu quero vender meu carro. Tá? Particular. Meu vizinho quer comprar. Eu pego e realizo, eu refaço o contrato e falo, você quer comprar? O contrato está aqui. Não, mas vamos discutir não, o contrato é esse. Se você quer comprar, você assina. Senão eu não vou vender para você. Tá? Aí, ou seja, ele assina, ele aderiu ao contrato que eu fiz. Se ao analisar esse contrato, tiver uma cláusula ambígua, né, que dá dois entendimentos, o que vai acontecer? A interpretação vai ser mais favorável ao aderente. Questão de justiça. Ele não participou da realização do contrato, ele sempre aderiu. Então, se tiver alguma irregularidade ou alguma ambiguidade, o que acontece? Se interprete de forma mais favorável a ele, né, que não redigiu o contrato. Ok? Então aqui nós temos 6 artigos que são vetores de interpretação do Código Civil. Como eu falei, mais especificamente, né, em relação aos negócios jurídicos, em especial aos contratos. Tá? Então vale a pena dar uma estudada nesses artigos, ter esses artigos sempre em mente, que vai facilitar não só o estudo de vocês, como também a vida profissional, como advogado, como juiz, né, como promotor, como quem milita na área do direito civil. Ok? Então, vamos lá e aprenda direito. A OAB mais perto de você.